Olá, está começando mais um programa A Hora do Boi, nesta série de gravações durante a 46ª Expo Inter, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, no Rio Grande do Sul. No programa de hoje, eu entrevisto o coordenador do Nespro. Mas antes, nós vamos ver as informações dos nossos parceiros da Scott Consultoria, que nos trazem informações relevantes ao ciclo da pecuária, ao comércio da pecuária em todo o Brasil. Olá a todos, Felipe Fabre, zootecnista e analista de mercado aqui da Scott Consultoria, e hoje a gente vem comentar a respeito do mercado do boi nessa primeira semana de setembro, uma semana mais curta em função do feriado nacional em 7 de setembro, e foi uma semana marcada por preços lateralizados no mercado do boi gordo aqui em São Paulo, a referência trabalhando aí num suporte a R$ 195 por arroba pro boi destinado ao mercado interno, e o bovino destinado à exportação tem negócios até R$ 205 por arroba sendo registrados aí na nossa praça pecuária paulista. Esse sintoma de lateralização das cotações agora no começo de setembro é reflexo de uma expectativa de melhora com relação ao consumo de carne bovina no mercado doméstico. Os preços da carne bovina no mercado atacadista de carne com osso, depois de um agosto inteiro com quedas semana a semana, tiveram altas com relação à sua referência, tanto para a carcaça de machos quanto para a carcaça de fêmeas. Nós vimos aí um mercado mais comprador no começo desse mês, pautado na expectativa do recebimento dos salários junto com o feriado de 7 de setembro, podendo aí estimular o enxugamento dos estoques de carne bovina no mercado brasileiro, e com destaque ao mercado de São Paulo. Então, o que a gente pode esperar com relação aos preços para curto prazo? Se esse enxugamento no mercado de carne bovina acabar realmente acontecendo na medida que as indústrias esperam, os preços devem trabalhar mais lateralizados, sem descartar altas pontuais com relação à necessidade de compra por parte das indústrias frigoríficas. Há aí um cenário onde a oferta ela tem trabalhado mais compassada na ponta de aquisição da matéria-prima, na ponta de aquisição de boiadas gordas, mas esses estoques de carne bovina vinham influenciando diretamente o ímpeto comprador com relação às indústrias. Olhando para o mercado externo, há a perspectiva de melhora com relação ao escoamento em termos de volume. Em agosto de 2023, nós exportamos 186 mil toneladas de carne bovina in natura. Houve um crescimento de cerca de 16% frente ao volume exportado em julho de 23, mas no comparativo anual há aí um recuo de cerca de 8% com relação ao exportado em agosto do ano passado. Destaque, agosto do ano passado foi o melhor mês da nossa história em termos de volume e faturamento. Então é um desempenho interessante pensando em volume exportado. Em termos de preço, seguimos com um quadro de preços menores para a carne bovina exportada ao exterior, trabalhando próximo dos 4,5 mil dólares a tonelada, quando há um ano atrás a gente trabalhava com essa referência mais próxima dos 5.500 a 6 mil dólares a tonelada. Para os próximos meses, pensando em exportação, expectativa é de manutenção desse bom ritmo em relação aos meses aí de 2023. A China tem uma sazonalidade de compra mais aquecida entre setembro, outubro e novembro, mas cabe a atenção de que se essa sazonalidade será suficiente para a gente ver um escoamento interessante da produção a mais que nós vimos ao longo deste ano de 2023 até julho. Para a reação com relação ao arroba do boi gordo acontecer, e a gente deve levar em consideração aí principalmente esse escoamento de carne no mercado externo e a possibilidade de consumo no mercado doméstico a partir dos meses de outubro e novembro. Não temos um quadro hoje que aponte para isso, mas a expectativa é que o fundo do poço talvez tenha sido atingido agora no mês de agosto e nos próximos meses a tendência de um cenário mais lateralizado para a arroba do boi gordo. Já assistimos isso agora no começo de setembro e a depender
de como foi o desempenho do escoamento de carne bovina, esse cenário lateralizado ele pode se intensificar com altas pontuais, podendo ocorrer no mercado do boi dentro dos próximos meses. Bom, pessoal, por hoje era isso. Obrigado a todos e até a próxima. Obrigado, pessoal da Scott Consultoria. Voltamos a falar na semana que vem. O canal A Granja Total Agro no YouTube tem muito conteúdo semanal para você. O programa A Hora do Grão traz todas as quartas muitas informações sobre mercado e meteorologia, com especialistas que ajudam na tomada de decisão. E para quem o assunto pecuária é o que mais interessa, a coluna do Pasto ao Prato com Fernando Furtado Veloso, tradicional na revista AGPEC, ganhou espaço também em nosso canal. Clique, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Como eu informei no início do nosso programa, eu estou hoje trazendo o professor Júlio Barcelos, coordenador do NESPRO. O NESPRO é o Núcleo de Estudos de Sistemas de Produção em Bovinos de Corte e Cadeia Produtiva da Carne, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professor Júlio, seja muito bem-vindo ao nosso programa A Hora do Boi. Olá, Zé Arthur. Muito obrigado pelo espaço que nos concede. Não posso deixar de registrar a importância que este programa A Hora do Boi vem atingindo em termos de visibilidade, em termos de utilidade, por meio das diversas plataformas e redes sociais, já está consolidado. Então, para nós, do NESPRO, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é uma honra poder participar, principalmente neste programa que é produzido aqui, diretamente da Expo Inter, num momento muito representativo de uma conjuntura setorial do agro brasileiro. Muito obrigado pelo elogio, né? A gente está buscando fazer sempre o melhor, né? Trazendo informações sempre mais qualificadas. Mas, nessa semana aqui, durante a Expo Inter, foi feito o lançamento da Carta Conjuntural número 8 do NESPRO. Professor Júlio, o que essa Carta Conjuntural traz para nós de informação, né? Nós já, inclusive, entrevistamos uma colega do NESPRO anteriormente, com os dados da Carta Conjuntural número 7, que já não trazia informações das, né, digamos assim, melhores. E agora, essa Carta Conjuntural número 8, lançada aqui durante a Expo Inter, traz mais informações mais atualizadas. O que traz a Carta Conjuntural número 8? Bem, em primeiro lugar, é preciso entender o que é a Carta Conjuntural. É um produto do NESPRO que entrega para a cadeia produtiva da carne bovina os dados estatísticos de abates, de preços pagos ao produtor, do mercado internacional da carne, do balanço da bovinocultura regional em termos do que sai de gado, do que entra de gado, do que entra de carne de outros estados no varejo gaúcho e o quanto é abastecido nesse varejo com carne que nós chamamos Made in Rio Grande do Sul. Esses dados são coletados mensalmente e a cada trimestre se faz um processamento, se organiza e se larga um produto que fica disponível na página do NESPRO para todos aqueles que têm interesse. Também enviamos para toda a nossa rede de contatos. Especificamente na Expo Inter, nós realizamos o primeiro lançamento presencial da Carta Conjuntural, de número 8, que contempla o primeiro semestre de 2023 e o segundo trimestre. Este é o produto. Então, nele, quais são os grandes destaques? O rebanho gaúcho cresceu um pouquinho, 2,5%. É um dado importante. Principalmente porque 2021 e 2022 a pecuária vinha muito bem e o pecuarista reteve gado. Diminuímos as exportações de gado no Rio Grande do Sul porque a seca do final do ano passado, dos primeiros 3 meses do ano, dificultaram muito a terminação de um novilho que precisa ser abatido até 30 meses. Então, diminuiu a exportação e, por conta disto,
aconteceu algo que não era rotineiro. 40 mil cabeças de bois foram abatidas aqui, oriundo de outros estados. Então, isso é algo preocupante, principalmente numa região que é a fronteira oeste, que tem muito gado, estamos abatendo gado de fora. Então, são empregos que estão sendo deixados de lado, arrecadações de impostos. Isso tem uma preocupação conjuntural para a atividade. Mas algo positivo foi a reabertura do mercado de exportação de gado vivo. Praticamente 80 mil cabeças de gado embarcamos para o Egito e Turquia. Mais uma oportunidade para o pecuarista. Mas a notícia mais preocupante, que sempre se reflete no bolso do pecuarista, foi a redução do preço do boi na ordem de 30% nos últimos 12 meses. Então, isto acaba influenciando a receita das propriedades, fluxo de caixa, muitas dificuldades. Por outro lado, alguém sempre se beneficia com isso. O consumidor está pagando bem menos pela carne. Ela não diminuiu, os preços não diminuíram na mesma proporção dos preços pagos ao produtor. Mas, de certa forma, houve uma transferência de renda para o consumidor final. Com isso, os consumos vão se mantendo e a atividade encontra liquidez, ou seja, o boi encontra mercado por preços menores. Então, esta é a realidade. Quais são as grandes preocupações? Uma conjuntura de baixos preços, ela é a grande trava, é o freio de mão que muitos puxam, diminuindo gastos em produção, investimentos em tecnologia. E aqui na Expo Inter, que é o berço da inovação tecnológica em todos os níveis, desde um equipamento, um insumo veterinário, uma nova genética, sentem isto. Muitos produtores se retraem. Então, esta é uma preocupação que nós, do NESPRO, vemos chamando a atenção. Calma lá. O botão que nós apertamos hoje para fazer um terneiro vai produzir esse terneiro para o mercado em 2025. Daqui a 2 anos, daqui pelo a menos. 450 dias, este é o dado. Então, como nós vamos parar hoje para daqui 450 dias, quando o preço estiver bom, agora, daqui 450 dias, é que eu vou apertar o botão para ligar o motor, certamente vou perder novamente essa onda favorável. Então, é claro que com muita responsabilidade, nós devemos tomar decisões, neste momento de uma conjuntura desfavorável, decisões sempre muito embasadas nas informações, mas nunca dar ré. Eu sempre falo que quando eu dou um passo para trás, preciso dar 2 para me colocar à frente. Então, o custo de retroceder, ele é muito mais alto do que gastar num período desfavorável que é hoje, mas que vai gerar uma fruta, uma colheita, num período que já sabemos será melhor, porque o ciclo da pecuária, hoje, ele está em baixa porque houve uma grande produção, uma grande produtividade. E daqui 1 ano e meio, o próprio abate de matrizes, hoje em 48%, retratados na carta conjuntural, já aponta que nesta primavera teremos menos vacas postas em reprodução, menos terneiros nascendo em 2024, menos terneiros para vender em 2025, portanto, maior preço. Sem falar em todos os outros elementos que já apontam para uma mudança de crescimento na economia nos próximos anos, melhor poder de renda. O mundo todo vai crescer demograficamente, e este crescimento leva a maior consumo naqueles países mais pobres, e este maior consumo é de proteína animal e de lácteos também, que vem enfrentando dificuldades hoje. Então, o cenário para o futuro, Zé, ele é positivo. Novamente, precisamos ir com calma, mas não é o momento de retroceder. É aquela história, né, Júlio, que a gente sabe e talvez o urbano não entenda,
é que o ciclo, né, vamos dizer, um ciclo completo, que já foi descrito pelo Neto como sendo por volta de 1000 dias, tudo que está acontecendo agora, e como tu disseste, se o sujeito apertar o botão de stop agora, o reflexo vai acontecer daqui a 1 ou 2 anos, ou uns 450 dias, né, como tu disseste. Por outro lado, né, há que se ter, e essa informação é o que, né, circula, é o tema da Expo Inter 2023. Já, né, como já foi sanidade, já foi uma série de outras indicações. Mas esse tema, essa crise que está acontecendo, o que se comenta muito é assim, ó, o ciclo, a cadeia toda ela é cíclica, né, de um longo prazo. O que está preocupando muita gente é que, vamos dizer, essa baixa que tu descreveste agora, ela foi muito rápida. Pegou o pessoal meio desprevenido. Claro, não, tens razão, né, Zé Arthur. O produtor, ele não vive de lucro. O pecuarista não vive de rentabilidade, principalmente o gaúcho. Nós não podemos fazer analogias com grandes empresários do centro do país, com grandes escalas, que eles usam o seu dinheiro em ativos mais ou menos rentáveis, porque ele tem o capital. Este capital não afeta o seu modo de viver. É só mais um investimento. Então, nós, no Rio Grande do Sul, a pecuária gaúcha, ela está alicerçada em pecuaristas de médio porte, produtores que aquela atividade é o seu modo de viver. É o seu ganha-pão. Aquela receita da venda de uma carga de bois é para pagar suas contas, para pagar a educação de seus filhos, a saúde, a alimentação e até os seus empregados, quando os têm, numa escala um pouquinho maior. É muito difícil um pecuarista deste porte trabalhar com a margem de sobra de 30% para que agora esta defasagem de receita seja coberta por aquele recurso que foi guardado. Então nós compreendemos que enquanto o pecuarista de São Paulo, do Mato Grosso, de Goiás, de Rondônia, diz assim, não, agora que eu vou investir mais, vou comprar gado que está barato, porque ele tem uma outra estrutura de negócios, o nosso pecuarista diz assim, agora eu não vou poder comprar um insumo para produzir. Agora eu tenho que pagar a escola do meu filho, e o meu boi vale 30% menos. Então, a preocupação é grande, mas mesmo este pecuarista que vive deste ganha-pão, ele precisa compreender que para continuar ganhando esse pão lá na frente, ele não pode desestruturar sua produção. Bom, não vou usar mais suplemento mineral, não vou usar mais pastagem, não vou fazer inseminação artificial esse ano. Preciso comprar um carneiro, não vou comprar. Preciso comprar um touro, não vou comprar. Bom, daqui a 1 ano e meio, tudo vai estar valendo. Ele vai dizer assim, puxa, agora eu vou ter que entrar na atividade. Por que eu não fiz lá atrás? Por que eu não fiz lá atrás? Então, esta é a nossa responsabilidade, não desconhecendo a realidade dele, mas dizendo assim, orientando. Vamos equilibrar um pouco essas contas. Calma, a sua caminhonete, vamos ficar mais 1 ano com ela. O seu touro, que está em boas condições, vamos dar uma seguradinha, usar mais um pouquinho na temporada, cuidar melhor. Já traz ele antes, já prepara ele agora. O vermífugo, vamos dosificar o gado, vamos fazer as vacinas da reprodução. A inseminação, vamos fazer. Ah, mas eu gostaria de comprar um sêmen, R$100 a dose, mas vou usar de R$50, que também pode ser um bom reprodutor. Então é este equilíbrio com mais calma, cortando gastos onde não afeta o resultado da produção. Essa é a equação, às vezes, meio difícil de ser, né? Sim, porque isso tudo é doloroso, certo? Mas esta é a capacidade de sobreviver. Se ele ficava 5 dias na Expo Inter, agora ele tem que dizer assim, não, vou ficar 2 dias, vou fazer tudo em 2 dias, porque com isto eu já economizo um pouquinho aqui, um pouquinho ali.
E com isso nós vamos sobrevivendo, porque logo ali. E o que eu digo logo ali? Passado o 15 de outubro, já começa a escassear o gado, as feiras de primavera de reprodutores terão liquidez, já começam as feiras de terneiros da primavera, já é um outro terneiro que está saindo do inverno numa outra condição, já com muita gente querendo comprar, porque está barato. E muita gente querendo comprar porque está barato, o terneiro já vai valorizar. Então, se o pecuarista conseguir segurar um pouquinho até meados de outubro e entrar novembro, com a chegada da primeira metade do 13º, a economia por si só, já não estamos mais em período eleitoral do ano passado, por si só já começa a se reestruturar. E isto não é um otimismo, isto é um olhar para a realidade. Claro que nós sempre olhamos com bons olhos isso, mas com muita responsabilidade. Vai melhorar. Vai melhorar, acreditem nisso. A própria primavera que está chegando, boas temperaturas, perspectiva de chuva, um inverno fabuloso, como nunca. Esquecemos a seca, inclusive, já superamos tudo isso. Eu acho que isto são os grandes sinais de que ficará melhor. Bom, é bem isso, né? Sabemos a situação, né? O momento não é dos melhores, esse ciclo, né, pegou todo mundo, mas existe, e é interessante essa tua... Nem é um otimismo, né? Eu acho que talvez essa carta conjuntural do Unesco, ou todo o sistema, né, de cartas conjunturais, vocês têm os dados, eles são analisados, interpretados e ainda faz um apontamento do futuro, de um futuro próximo e até, talvez, né, eu acho que tem que ser feito em função do tamanho até do ciclo da pecuária para uma previsão, como tu disseste, de 450 a 1.000 dias, né? Quer dizer, a situação está ruim agora, mas a gente tem que saber se não pode parar, né? É como tu disseste, aperta aqui, aperta ali um pouquinho, porque daqui a 2 anos, o sujeito que não matou a vaca desse ano, ele vai ter um terneiro a mais. Claro. E ele vai poder, né, usufruir dessa... Uma das questões que eu sempre gosto de dar muita ênfase é que há diferença muito grande entre oportunidade e oportunismo. Então, muitos estão enxergando como oportunismo de comprar gado barato. Isso é oportunismo. Todo oportunismo, ele traz um componente de risco. Então, quem está imaginando, agora eu vou, desculpem a palavra, vou sangrar o produtor de terneiros, calma lá. Esse seu vendedor de terneiros hoje continuará sendo seu vendedor amanhã, depois da manhã e daqui 450 dias. Então, agora é o momento, claro que todos precisam ganhar, mas é preciso que o oportunismo não seja algo muito pontual, porque isto tira alguém da atividade. E quando alguém sai da atividade, nós lamentamos muito, porque são, de novo, pecuária no Rio Grande do Sul, para muitos é um estilo, é um modo de viver. E é traumático qualquer exclusão de um produtor, que os ciclos ruins acabam gerando isso. Nem todos têm a mesma capacidade financeira, nem todos têm a mesma capacidade produtiva, e nós precisamos olhar com bons olhos isso. Então, oportunidades tem. Então, eu quero dizer assim, tem oportunidade para comprar gado por bons preços, fazer boa reposição. Isto, ótimo. Mas não vamos chamar de oportunismo, porque isto traz um caráter pejorativo para a realidade. É sangrar alguém que não deve. Alguém vai perder muito. Vai perder muito. E o setor, a cadeia perde. A cadeia como um todo perde. Né? Pois é. Bom, Júlio, o Nespro tem quanto tempo? Quantos anos existe o Nespro dentro da URGS? O Nespro tem 18 anos. Nós começamos em 2015, finalzinho de 2016. Já realizamos 18 jornadas. Esse ano foi a 18ª jornada, quando a Faculdade de Agronomia completou esse ano 125 anos. Então, nós estamos muito
contentes de fazer parte desta história, de forma ainda recém-adquirindo a maioridade. Estamos muito felizes pela reputação que as nossas informações adquiriram ao longo dos anos. O Nespro virou uma referência, né? Hoje é uma referência, mas nós não trabalhamos exclusivamente na parte de análises de números, nós formamos muitos recursos humanos, já passaram mais de 150 pessoas, que hoje são lideranças no país e fora do país, em diferentes setores do agro brasileiro. Temos pesquisadores na Embrapa, temos professores em diversas universidades, nas instituições privadas, de proprietários de empresas de consultoria, estão espalhados pelo mundo. Então, isso nos dá nos trouxe reputação, mas também nos cobra uma responsabilidade muito grande, com base em princípios, em valores, numa ética institucional que deve ser sempre preservada acima de qualquer conjuntura. A conjuntura da pecuária, quando ela está boa, o Nespro continua com o mesmo valor, assim como hoje a pecuária enfrenta suas dificuldades, nós continuamos firmes nos propósitos e a nossa responsabilidade não muda, nem nossos valores e princípios. Então, na Expo Inter, estamos novamente, lançamos a Carta Conjuntural nesta semana e ainda teremos várias participações de outros eventos discutindo a realidade da pecuária. Então, sempre que podemos, estamos contribuindo, temos um espaço muito importante na revista AG, que nos enche de orgulho. Nós temos uma coluna que trata da conjuntura do mercado regional, uma oportunidade maravilhosa. Isso nos dá a oportunidade de treinar nossa equipe, todos os meninos estão trabalhando muito para isso. E temos na seção de manejo também uma coluna que, por duas edições consecutivas, é matéria de capa. Então, isso também nos enche de orgulho. Um veículo de circulação nacional, ela está lá com a nossa equipe, com a nossa marca institucional. Então, nós estamos trabalhando muito e caminhando em direção a manter esta reputação. Não, a reputação do Nespro hoje ela é já inquestionável, né? Como referência, inclusive, de jornais, revistas, consultam, né, o Nespro para saber, olha, quanto é que está o preço do boi. Mas eu queria te fazer uma pergunta, claro, a grande maioria dos nesprianos, né, como costumam chamar, são de médicos veterinários, engenheiros agrônomos e zootecnistas. Existe mais alguma profissão dentro desse perfil do formando do Nespro? Sim, o Nespro ele está abrigado dentro da Faculdade de Agronomia. Sim. Lá na Faculdade de Agronomia tem um programa de pós-graduação em zootecnia. Mas também tem um braço da Universidade Federal do Rio Grande do Sul que se chama Centro de Pesquisas e Estudos em Agronegócio, que é o CEPAM, que por sua vez embaixo dele tem um programa de pós-graduação em agronegócios. Eu atuo em 2 programas de pós-graduação. Então, todo aquele que quer se qualificar em mestrado, doutorado comigo, ele vem para o Nespro. Então, por conta de atuar no agronegócio, eu tenho hoje, por exemplo, 3 advogados que atuam. Então, hoje nós estamos estudando 3 assuntos muito relevantes que às vezes as pessoas não entendem. Ah, mas isso é produção? O que a equipe do Nespro tem a ver com um estudo de direito? Não, veja bem, hoje nós temos uma doutoranda, que é a Eduarda Kreff, a Maria Eduarda. Ela está trabalhando com propriedade intelectual aplicada às marcas de carnes. Ou seja, existem muitos usos indevidos da marca. Há pouco tempo ouvimos alguém chamando de marca Angus, sem ter a certificação da Angus. Isso tem um prejuízo para os produtores, para uma instituição séria. E esta propriedade intelectual tem que estar protegida por lei. Então, a Maria Eduarda está estudando isto no mundo. Como se dão as leis, as regras, e daí sairão propostas. Temos um outro doutorando, que é o Alexandre Valente, o Celistre, Sim. que está mexendo com pagamentos por serviços ambientais na pecuária, no bioma Pampa. Como se dão esses pagamentos, as regras. E uma outra mestranda em doutorado, que é a Maiara
ela está avaliando as regras contratuais dos novos arranjos de negócio na pecuária de corte gaúcha hoje. Então, quando alguém leva gado a pastoreio para a serra, sim, uma linguagem bem simples para todos entenderem, quais são as responsabilidades do dono do campo, do dono do gado, quem paga o frete, isso é uma parceria, é um contrato. Então, estão surgindo novos modelos de negócios na pecuária e nós precisamos de instrumentos jurídicos adequados para dar a segurança. Então, por conta disto, o Nespro ele é de comunicadores, muitas vezes tem jornalistas, nós temos então advogados, zootecnistas, agrônomos, veterinários, engenheiros de produção, e isto configura uma linguagem muito diversificada, certo? Então a gente sai da linguagem do boi e da vaca, muito típica das nossas profissões, Sim. e faz essa transversalidade com que estes jovens, entre eles, aprendam outras palavras, entendam que a produção de carne tem diferentes pontos. Tu lembras bem? Fomos colegas num programa, num curso de marketing agribusiness. A riqueza que era conversar com o pessoal da imprensa, da extensão, da Secretaria da Agricultura. O crescimento, e talvez isso seja uma das grandes vantagens competitivas do Nespro em relação a outros grupos, porque nós temos toda essa transversalidade. Eu só imagino o que não deve ser de interessante, né, para um advogado ou um jornalista aprender a linguagem do setor que tem, né? A pecuária tem um linguajar que muitas vezes eu já conversando algumas vezes com comunicadores, de olha, tu tem que entender como é que o produtor rural, o linguajar dele, né, para tu, às vezes, até interpretar uma informação que ele está te dando, que isso se transforme na notícia certa. Então, essa troca de informação, né, isso deve ser extremamente estimulante, não só do segmento, né, da agronomia, veterinária, zootecnia, né, mas essa integração com advogados e outras profissões, isso sim deve ser desafiador e deve ser emocionante até, não é? Claro, porque é bem interessante, Zé Arthur. Por exemplo, um do direito quer, sempre digo a eles, tu tem que ser bom na tua área, complementa, nunca te mete de pato a ganso, porque é diferente. Os gansos ou os patos que nos perdoem. Mas é bem interessante, porque aí o pessoal do direito quer compreender, tu está falando que a castração de um animal pode ser no futuro proibido pelas práticas de bem-estar animal. Aí ele tem que entender tudo, a dor que produz, todo aquele contexto. Por sua vez, o rapaz da veterinária diz assim, não, mas eu vou castrar e vou laçar, apiá-lo no animal porque é interessante. Aí o do direito assim, veja bem, que tem uma norma internacional. Então, surgem discussões muito importantes. Mas o maior resultado para nós hoje, se perguntarem qual é a grande entrega do Nespro, são as pessoas que dali saem. Então, estas pessoas, por onde elas chegam, nós temos depoimentos, nós monitoramos muito para onde eles vão. Então, hoje, qualquer aluno que passar pelo Nespro e for para uma entrevista, quando ele diz, olha, vem do Nespro, as pessoas, então tu é diferente. Tu é diferente. Tu sabe fazer um bom relatório, tu sabe trabalhar em equipe, tu sabe ouvir opiniões divergentes, que é muito importante na sociedade atual. Então, isto nos dá muito orgulho quando os nossos egressos têm um posicionamento no mundo do trabalho, do emprego, muito diferente. A competitividade deles é impressionante em todos os sentidos. É o pós-venda do Nespro. É o pós-venda, exatamente. Nós conseguimos... Então, por exemplo, hoje, em um stand aqui da área de insumos, nós temos nesprianos, meninas recém começando no Nespro. E elas estão lá aprendendo a receber cliente. O que tem a ver isso com a formação profissional técnica? Nada, mas tem a ver com comunicação, claro, com habilidade de tratar as pessoas, postura profissional. Então, quando uma menina dessa se formar e for para o mercado de trabalho, ela, a gente diz assim, entra jogando, porque já sabe. Não precisa nem ser treinada, ela já sabe, já foi treinada. Então, e isso em diferentes níveis
tem contribuído muito para a formação. Claro que o grande mérito é dessas pessoas que buscam. Não adianta nós entregarmos toda a informação de novo da Carta Conjuntural do Nespro, se ela só é lida quando começa, a reza só é feita quando a tormenta se prepara. Então, Santa Bárbara serve para vários momentos. Então, vamos avançando, Zé Arthur, e eu acho que sim, esses espaços como a Hora do Boi, isto para nós é mais um canhão de espelhos, de reflexos de espelhos, que muitos escutam, sim, ouvem, compreendem, veem, enxergam e utilizam algo para a sua própria vida no seu dia a dia. Bom, já encaminhando para o nosso encerramento, né, Júlio? Todas as cartas conjunturais estão no site do Nespro. Tu pode informar para o nosso Sim, já estamos trabalhando na carta que vai fechar o 9º mês, né? Sim. E já traz algumas novidades. Por exemplo, já traremos os preços pagos pelo boi no âmbito internacional, quanto ao boi nos Estados Unidos, na Austrália, na Nova Zelândia, no Uruguai, no Paraguai, na Argentina, já vai ficar mais fácil das comparações. Já trará também um pouco do mercado de reprodutores. Vamos buscar nas bases de dados se nós temos, nós sempre, o Nespro está sempre copiando alguma coisa, tentando melhorar, uma taxa de gestação de vacas abatidas. Quanto por cento das vacas abatidas tem feto? Vamos buscar nos dados de abate, porque isso é um indicador muito importante. É importante, sim. Então, já vamos chegar também com o comportamento do mercado de terneiros, que se inicia. Então, daqui 2 meses já estamos fechando mais um número e preparando a grande entrega para janeiro de 2024, que é a análise anual. Então, entre na página do Nespro, está lá, entre nas redes sociais e se cadastrem para receber sem pedir. Toda semana, amanhã, inclusive, quarta-feira, não sei se dependendo. Vamos colocar uma linha temporal, sim, porque eu sei que programas todos eles são elaborados com uma certa antecedência, mas todas as quartas-feiras está lá presente o informativo dos preços, informativo Nespros, que é a análise do que aconteceu na semana. Que eu recebo, inclusive. Qual é o endereço eletrônico do Nespro para que o Nespro tem uma página que é a base. Nós temos, então, rede social. Nespro URGS é Instagram. Canal Nespro no YouTube, está tudo gravado lá. A apresentação da Carta Conjuntural está lá. Temos Twitter do Nespro, sempre a palavra Nespro leva para todas essas redes sociais. E a página do Nespro é precedido do www, do www.urgs.br/Nespro, e lá na nossa página tem todas as informações. Todas as cartas conjunturais, inclusive. Todas e outras, e todos os textos que são publicados mensalmente nesta revista, com destaque especial para deste número que traz o tema cruzamentos, e que tem uma tabela dizendo o que cruzar com o que. Então, isso para todo o Brasil está sendo muito útil hoje, por estudantes, por pedotores, já estamos recebendo um feedback muito positivo. Então, isso também está à disposição. Depois que todos os assinantes da revista recebem, nós disponibilizamos o texto na nossa página. Está lá, dá para fazer uma coleção de textos só da área de manejo. Muitíssimo interessante. Professor Júlio, não tenho palavras para te agradecer por essa aula, né, de pecuária, de comunicação. Eu acho que nosso tempo já está mais do que estourado, mas eu gostaria de deixar mais alguns segundos, algum tempo para as tuas considerações finais. Não, Zé Arthur, eu acho que 2 ou 3 posicionamentos que são importantes. A conjuntura atual da pecuária não é boa. Realmente, mas este é um sinal que nós não podemos parar, porque ela será muito melhor. Então, quando ela voltar num ciclo de alta, o nosso barco tem que estar bem aprumado. 2, é importante usar as informações
que são disponibilizadas por diferentes instituições. O NESPRA é uma delas. 3. Este é um momento de muito orgulho de estar num programa como a Hora do Boi. Então, o agradecimento nunca é de quem convida. O agradecimento é de quem foi convidado. Obrigado. Quem foi convidado é que deve agradecer. Nós nunca devemos agradecer por quem atendeu o nosso convite. Então, na condição de convidado, é uma grande oportunidade que eu encerro neste momento e fico sempre à disposição para falar de qualquer coisa, porque nós temos uma carreira longa, nós já andamos juntos, cruzando fronteiras. Já andamos longe. Juntos, inclusive, Zé Arthur. E eu acho que um legado que nós podemos deixar para as novas gerações são as nossas vivências. A tua vivência, eu gostaria de inverter, de eu ser o entrevistador e entrevistar o Zé Arthur, que passou 40 anos organizando um Expo Inter. Então, hoje, se eu tivesse que fazer algo melhor aqui, eu procuraria, em primeiro lugar, o Zé Arthur. Me diz, tudo que tu viveu, que tu não faria de novo. Então, fico muito feliz e nesta trincheira que estás agora, não de uma guerra, mas uma trincheira do conhecimento. E daquele conhecimento que se transforma em sabedoria, aquilo que está além dos livros, que só com a vivência nós conseguimos trazer para o mundo real. Então, muito obrigado por esta grande oportunidade. Eu te agradeço, Júlio Barcelos. Esse foi o professor Júlio Barcelos, do Nespro URGS. Sempre lembrando, né, se gostou, deixa o seu like, ative o sininho ali para se cadastrar na nossa página e receber informação qualificada. O programa Hora do Boi, diretamente aqui dos estúdios da revista A Granja, durante a 46ª Expo Inter, em Esteio, no Rio Grande do Sul, volta na próxima semana. Até lá, muito obrigado.